Prontinho, gente, vamos começar, tá bom? Primeiramente, quero desejar uma boa tarde a todo mundo, tá? Agradecer a todos pela participação durante todo o discorrer da programação do projeto, tá bom? E a gente vai ser bem objetivo hoje, tá? Sem... Boa tarde, Bárbara. Sem se prolongar tanto assim, tá? Sermos bem pontuais em relação à correção. Os três grupos responderam muito bem. Alguns grupos desenvolveram bem a resposta, né? Contextualizaram muito bem, outros foram mais objetivos, mas muito do que foi escrito estava muito coerente, tá? Na grande parte das respostas. Tá ok? Eu vou partilhar com vocês aqui algumas informações bem pontuais, principalmente sobre cada questão, né, cada pergunta. A gente desenvolveu ali um caso clínico, né, que era de um paciente DPOC e apresentando alguns sinais, mas alguma coisa aconteceu que piorou, né, agravou essa sintomatologia desse paciente. Então, todas as três perguntas discorriam a respeito dessas informações que estavam lá descritas nesse caso clínico. A primeira pergunta, né, pedia para a gente interpretar de forma bem detalhada as alterações que estavam ali observadas no exame de imagem e também correlacionar com a fisiopatologia do paciente portador de DPOC, tá? Então isso é um contexto muito importante dessa resposta, tá bom? Porque tinham várias informações na descrição da imagem. Algumas alterações encontradas correlacionavam-se com o paciente DPOC e outras alterações encontradas relacionavam-se com algum problema, né, que ocorreu muito provavelmente durante ali algum procedimento médico. Então eram coisas diferentes, coisas separadas, tá? Dos três grupos, apenas um grupo conseguiu correlacionar isso bem e separadamente. Tá? Outro grupo chegou bem perto, mas não relacionou no final das contas com o DPOC, né? Fez uma análise geral, tá bom? Então isso foi primordial até mesmo para a gente poder dividir essa pontuação que foi bastante acirrada, tá? Entre as equipes. Mas de uma forma geral, nós tínhamos já algumas descrições, né, das anormalidades do exame de imagem que estavam ali descritas no caso, tá bom? Nós tínhamos várias alterações que correspondiam ao DPOC naquela prova. A própria hiperinsuflação pulmonar bilateral, aumento dos espaços intercostais, a hipertransparência nos campos pulmonares, rebaixamento das cúpulas diafragmáticas, tudo isso vocês podiam direcionar e afirmar que eram achados compatíveis com a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então só um grupo fez esse direcionamento, tá bom? Dos três. Os demais mencionaram sim essas alterações, mas não direcionaram para o DPOC, que era o eixo, né? Era o sentido da questão principal, e apenas se prenderam nas alterações que foram decorrentes, muito provavelmente, de algum tipo de imperícia médica, tá? Que estava ali no caso clínico, ok? Então, isso tinha que ser bem destacado, tá? A gente tinha outras alterações que refletiam a questão do aprisionamento de ar, né? Diminuição da complacência pulmonar, a redução da retração elástica do DPOC, mas isso não estava bem claro lá descrito, então a gente aliviou um pouquinho nesse sentido. E também poderia ser argumentado essas alterações a favor do DPOC, tá bom? Além disso, também relacionavam-se outros exames ali, outras alterações, né? A gente tinha ali um procedimento, né, recente feito no hemitórax correspondente a uma passagem, né, de CDL, uma passagem de acesso central, tá bom? Então, nesse mesmo lado que foi passado ao acesso, a gente tinha ali uma linha pleural visível, né, de acordo com a descrição do caso, além de ausência, né, acompanhamento de ausência de marcas
vasculares, né? Sem presença de tramas. Isso aí estava típico de uma questão, né? Que um possível acúmulo de ar ali no espaço intrapleural, tá? Isso são alterações relacionadas a outra coisa que não era o DPOC, mas um provável procedimento, né? Um provável equívoco ou erro do procedimento médico, tá? Então isso tinha que estar muito bem alinhado, muito bem descrito aí na resposta de vocês. E teve um grupo que conseguiu separar muito bem isso, tá bom? Mas nos demais acertaram boa parte, tá? Da questão. Faltou só esse melhor detalhamento entre uma e outra. A segunda questão falava, pedia para nós explicarmos a provável relação dessas alterações com o procedimento recente realizado. Bem, isso é muito simples, tá? E confesso a vocês que principalmente no paciente DPOC, ele sofre, ele tem uma chance maior, né, de passar por isso. Vocês já vão entender por quê, tá? Essa instalação, né, aguda dessas alterações radiológicas e da piora do caso clínico em si, logo após, né, a realização do acesso venoso central e por uma via subclávia, sugere alguma relação causal com o procedimento, tá bom? A gente tem uma certa proximidade anatômica, né, entre a veia subclávia e o ápice pulmonar. E isso fica ainda mais evidente quando você tem um paciente hiperinsuflado, que é um paciente DPOC. Então, o DPOC ele corre mais riscos de sofrer esse tipo de perfuração, tá? Principalmente perfuração no ápice, na tentativa de passar acesso na região subclávia, porque ele é um paciente que é hiperinsuflado, tá? Então, esse probleminha aí pode surgir em virtude disso, tá? E, enfim, essa perfuração, né, vai acabar induzindo ali uma entrada de ar para um espaço que não deveria, que é o espaço pleural. Progressivamente levando à perda, né, de pressão negativa, né, e consequentemente ele vai comprimindo o pulmão, gerando colapso parcial daquele lado pulmonar, né, ou do lado que foi acometido, logo posteriormente a tentativa de passagem de acesso central, tá? Então isso tudo poderia estar bem descrito, tá bom? E nós tivemos praticamente as 3 equipes desenvolvendo muito bem, tá? Essa resposta. Apenas uma foi muito objetiva, poderia ter contextualizado mais, mas as outras 2 equipes foram muito bem nessa resposta, praticamente sem perda de pontuação nenhuma, ok? E a nossa última, né, pedia para a gente descrever qual seria a melhor conduta frente a esse quadro clínico, justificando a sua resposta. Bem, a pergunta era muito pontual, né? Ela queria saber o que deveria ser feito para reverter aquele quadro agudo sintomatológico. Então a gente tinha que ter muito cuidado em não especular, né, coisas futuras ou que não estavam ali mencionadas. Então algumas pessoas responderam dentro, né, ali da dissertação, uma possível mobilização com o paciente, tá? Então algumas equipes que sugeriam isso dentro da resposta, por mais que seja mencionada, tal, posteriormente, tal, a mobilização, a pergunta era bem simples, era para a gente resolver aquele quadro agudo de instabilidade que estava se instalando ali no paciente, né? O que a gente poderia fazer e o que poderia ser mais indicado. Então ali o mais indicado é a drenagem, tá bom? Acho que a gente até mencionou isso de forma bem plausível durante a nossa apresentação. E após drenagem, fazer um acompanhamento, caso o paciente precise ali de oxigenoterapia, lembrando, tá? Lembrando que o DPOC, tá? Boa parte dos DPOCs, eles não respondem muito bem ao uso abusivo de oxigênio, então também tem que ter muito cuidado, tá? Mas quem colocou, sugeriu essa conduta de oxigenoterapia mais direcionada, na resposta eu considerei também a compreensível e é uma possibilidade sim, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado em ofertar oxigênio para o DPOC, principalmente se ele estiver saturando normal, tá? Ou pelo menos dentro da saturação alvo dele. A gente tem que ter muita cautela com isso, tá bom? Mas consideramos aí coerente a resposta.
O que não é coerente pensarmos é na questão de mobilizar esse paciente nessa condição clínica mais aguda. Tá? Então, alguma equipe ou outra pode justificar, ah, não, mas eu pensei nisso, é quando ele saísse disso. Mas a pergunta ela foi muito direcionada, né? Ela queria que a gente descrevesse qual a melhor conduta frente a esse quadro clínico, que eram as alterações que o paciente estava ali apresentando. Então, de uma forma geral, era mais ou menos isso, a resposta padrão de cada uma, tá? A gente já fez aqui a correção, tá bom? Quem tiver interesse, né, em adquirir a prova, eu posso estar enviando a prova para vocês. E a gente vai fazer aqui o anúncio, né, da equipe que teve uma maior pontuação, tá bom? Lembrando que todas as 3 equipes foram muito bem e foram os detalhes mesmo na resposta que acabou ali separando uma pontuação de outra, tá? O professor Vinícius, em breve, tá? Ele vai estar disponibilizando já a data da visita técnica hospitalar para o grupo que ficou com o maior mérito acadêmico dessa turma, agora de novembro. Tá ok? Então vamos lá, sem enrolação. Então o grupo que teve a maior pontuação foi da Bárbara, Brenda, Noemi, Flávia e do Natanael. Tá? Estão todos presentes aqui? Deem um ok para mim aqui no chat. Natanael, sim. Flávia, Bárbara, Noemi. Tá ótimo, muito bom. Tá bom? Então, meninos, o que é que eu vou querer? Tá? Que agora, tá? Se possível, logo que a gente desligar a chamada, vocês coloquem o nome completo de vocês lá no grupo, um debaixo do outro, tá bom? Bem bonitinho. E o professor Vinícius já vai estar encaminhando o nome de vocês para o hospital, para assim que o hospital fazer a autorização, a gente já dá como finalizado aí essa última etapa da turma de novembro, que é essa visita técnica. Tá bem? Gente, ficou alguma dúvida sobre algum esclarecimento a respeito da prova, tá? Todos os documentos eu incinero, tá bom? Depois eu não deixo arquivado, então eu vou ficar com as provas até hoje. Então quem quiser a sua prova, né, que eu envie já corrigida, eu posso estar enviando até hoje. Tá? A partir de amanhã, provavelmente, eu posso ter me desfeito já desses materiais. Ok? Gente, ficou alguma dúvida em relação ao contexto da prova? Posso. Manda uma mensagem para mim, Natanael, tá? Pelo menos só um de cada grupo, tá bom? E aí vocês enviam entre si. Em relação à prova, tudo certo. Beleza, muito legal. Só mais um recadinho, tá? Eu queria dar para vocês. Primeiro, agradecer muito, né, a participação de todo mundo. Foi muito bom estar com vocês nesse mês de novembro. O mês de dezembro já está fechado. Teve alguém que conseguiu garantir vaga para dezembro também aqui? Natanael conseguiu. Jéssica, Carol, legal, gente, legal. O pessoal pegou um macete aí, né? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Tá? Mas brincadeiras à parte, ó. Parabéns, tá? Pra quem conseguiu. A gente sempre tá brincando, sendo extrovertida, mas você sabe que todo o processo seletivo do projeto ele é feito com muita clareza. Tá? Chegamos até a terceirizar esse projeto para que uma empresa de fora fizesse isso por nós. Que a gente tivesse o mínimo de contato possível. E e tô feliz, tá? Que vocês estejam participando no mês de dezembro. Vão ser temas novos, tá bom? E é sempre bom. Agora, lembrando que essa semana já são os últimos dias para o meu curso, tá? De ventilação mecânica, que vai ser nos dias 4, 5 e 6, agora de dezembro. Então, restam poucas vagas. Então, faltam 4 dias só. Então, quem tiver interesse de fazer um curso bem aprofundado e prático sobre ventilação mecânica, só entrar em contato comigo que eu vou estar direcionando aí o link de inscrição para vocês. Mais detalhes também, quem quiser, é só falar comigo. Tá bom, gente? No mais é isso. Um abraço a todos. Parabéns. Não saiam do grupo,
tá bom? Que a gente mantém muita coisa boa, a comunicação mais privada com quem já fez parte do projeto. Então permaneça no grupo, até mesmo para eu depois estar direcionando os certificados de vocês, ok? Se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, acho que é isso. Então um grande abraço a todos e para quem nos vê de novo, até dezembro, né? Tá joia, Júnior. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Até quarta. Tchau, tchau.